dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal do Loop Infinito nessa quinta-feira, dia 20 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e antes da primeira notícia eu quero separar um momento para dizer que hoje faz um ano que o Loop Matinal foi ao ar pela primeira vez e para agradecer a todos vocês que têm acompanhado o podcast durante todo esse tempo. Tem sido muito legal poder explicar um pouquinho do mundo da tecnologia para vocês todas as manhãs. Fazer o podcast me deu a oportunidade de conhecer e conversar com muitos de vocês. E eu espero poder continuar trazendo aqui as notícias e curiosidades que pintam web afora e que merecem a atenção de vocês todos os dias. Obrigado a todo mundo que ajuda o podcast a crescer, recomendando para os amigos, recomendando na internet, deixando avaliação no iTunes. E, claro, obrigado a todo mundo que tenha decidido ajudar o podcast todo mês lá no Apoia-se, independente do valor. Valeu também pra galera do Loop Infinito que deu espaço pro projeto e em especial ao David Samuliones, que edita o podcast toda noite, sofre ali pra arrumar as bobagens que eu falo. Tem vez que eu confundo 1 milhão com bilhão, chamo o YouTube de Twitter sem perceber. E ele sempre dá um jeito de arrumar a gravação pra garantir que o episódio chegue com a informação correta pra vocês todas as manhãs. De novo, valeu mesmo pra quem tem acompanhado e ajudado de um jeito ou de outro o Loop Matinal a continuar existindo. E agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre o Facebook, que confirmou que era cliente daquela empresa Geofidia, que usava redes sociais para espionar a galera, que eu comentei aqui dia desses. Uma matéria do The Verge contou que graças à espionagem do Geofidia, o Facebook conseguiu pegar um intruso tirando foto escondido lá dentro da sala do Mark Zuckerberg, o que indica que o Facebook só puniu a Geofidia porque a espionagem dela se tornou uma coisa pública. Ainda sobre polêmicas do Facebook, ontem o Mark Zuckerberg acabou se metendo numa bela confusão envolvendo Donald Trump e a doação de mais de $1 milhão que um dos conselheiros do Facebook fez para a campanha dele. Esse conselheiro é o Peter Thiel, que é aquele mané que conseguiu levar a Gawker Media à falência e, para surpresa de ninguém, ele vem apoiando o Trump. Por conta disso, o Facebook vem sendo pressionado a se manifestar sobre o assunto e eis que o Zuckerberg publicou ontem um post só para os funcionários da empresa, um texto falando que é possível apoiar o Trump levando em conta só as propostas políticas dele e deixando de lado o fato do cara ser racista, tarado e xenófobo. É óbvio que essa declaração dele acabou sendo vazada para a imprensa e pegou bem mal, não só para o Mark Zuckerberg, como para o Facebook como um todo. E agora tem uma pressão bem grande em cima de todo mundo lá para que o site e o Zuckerberg se posicionem oficialmente em relação à candidatura do Donald Trump. E fechando a parte sobre o Facebook, ontem pintou lá nos Estados Unidos uma espécie de versão 2.0 das ferramentas de eventos e de páginas comerciais. A partir de agora vai dar pra galera comprar ingresso, fazer orçamento e reservar restaurante direto pelo Facebook. Vai dar também pra contar com um sistema inteligente de recomendação de atividades alinhadas com os interesses de cada um. Vai dar pra fazer enquete, ler review dos amigos, o Facebook vai entender posts pedindo sugestões e vai sugerir coisas sozinho e por aí vai. Isso tudo vai começar a valer num primeiro momento só nos Estados Unidos, mas não deve demorar muito para que pelo menos partes dessas novidades comecem a rodar em outros países também. E enquanto isso, lá na Embaixada do Equador em Londres, a senha do Wi-Fi foi trocada para que o Julian Assange pare de vazar documentos lá no Wikileaks. Ele vinha vazando informações que têm relação direta com as eleições de presidente dos Estados Unidos e, provavelmente sob pressão do governo americano, apesar deles terem negado isso, eles tiraram a internet do Assange para promover o que eles chamaram de princípio de não intervenção nos assuntos domésticos de outros países. Saindo da Inglaterra e vindo para o Brasil, pintou um relatório que concluiu que em 92% dos casos de vulnerabilidades em sistemas digitais, a culpa é da falta de atualização ou do software ou do hardware dos equipamentos de infraestrutura. O relatório, que levou em conta a estrutura de mais de 70 empresas, concluiu que em 11% dos casos as falhas atingem o nível mais crítico que eles definiram, podendo até gerar perdas financeiras bem grandes para as empresas, e a culpa disso, segundo um dos envolvidos na pesquisa, é a complexidade dos departamentos de TI, sobretudo nas grandes companhias. Enquanto isso, a Amazon anunciou lá no Japão uma versão exclusiva do Kindle Paperwhite feita para o consumo de mangás. Ele vai ser lançado custando ali coisa de $160 ou 120 para quem é cliente Amazon Prime e vai chegar com 32 GB de capacidade, o que é bem mais do que os 4 GB do Paperwhite normal, que é vendido no resto do mundo. E o assunto agora é a Microsoft, que anunciou que vai fazer mais um evento, dessa vez no dia 2 de novembro. Esse evento vai tratar da suite Office de programas e aplicativos e vai acontecer só uma semana depois daquele outro evento do Windows e do Surface que eu comentei aqui dia desses.
Ainda sobre a Microsoft, pintou a informação de que a partir da semana que vem, quem tem uma conta no Skype vai poder usar esse login para acessar outras contas de outros serviços da empresa, como por exemplo o Office, o OneDrive, o Outlook.com e o Xbox Live. E por último, sobre a companhia, ontem a equipe de pesquisa e desenvolvimento da empresa anunciou um novo sistema de reconhecimento de voz que tem a mesma capacidade que um ser humano tem para compreender e transcrever textos. Eles disseram que a margem de erro do sistema é de 5,9%, que é a mesma margem de erro de pessoas normais, de transcritores profissionais, e isso deve ser implementado em breve tanto na Cortana quanto nos recursos de acessibilidade que transformam também os ditados em textos. E enquanto isso, o New York Times publicou uma matéria dizendo que a Samsung está em sérios apuros lá na China por conta do modo como ela tratou o desastre do Note 7 por lá. Aliás, falando no Note 7, a Samsung conseguiu obrigar o YouTube a tirar do ar aquele vídeo que mostrava o celular sendo usado como arma do GTA. É claro que isso não resolveu nada porque tem várias outras cópias desse vídeo lá no YouTube mesmo, mas parece que a Samsung não gostou da brincadeira. Bom, voltando para a matéria do Times, eles disseram que os clientes chineses estão bastante frustrados com a Samsung, já que inicialmente, na visão deles, a empresa não deu a menor bola para a China enquanto eles se preocupavam demais lá em tranquilizar os clientes americanos. Eles disseram que ainda por cima a Samsung falou que os telefones chineses não tinham risco de explosão, o que não se provou verdade. Agora, isso está acontecendo no momento que já era bastante delicado para a Samsung lá na China. No último ano eles caíram da primeira para a quinta posição em domínio de mercado e em resposta a isso a Samsung pediu desculpas pelo que aconteceu. A empresa falou que segue vendo a China como um dos mercados mais importantes do mundo e que não teve intenção de desprezar os clientes de lá, e enquanto isso o gerente do Instituto IDC para o mercado chinês falou que a imagem da Samsung está bastante prejudicada lá no país e não tem muita chance de recuperação no futuro próximo. E agora o assunto é a IBM, que deu uma palestra na conferência JAMF ontem e divulgou a informação de que desde que eles começaram a usar Macs ao invés de PCs lá nos escritórios da companhia, eles já viram um corte bastante expressivo nos custos de manutenção e de assistência técnica para as operações deles. A IBM disse que eles estão economizando até $535 por Mac em comparação com os PCs, o que é uma economia importante se considerar que hoje eles já têm mais de 90 mil Macs em uso nos escritórios deles ao redor do mundo. Outro dado curioso que eles comentaram foi que o número de pedidos de suporte caiu pela metade nos últimos meses e que hoje existem só 50 pessoas empregadas para resolver os problemas dos mais de 400 mil funcionários da companhia pelo mundo. E falando na Apple, deixa eu comentar sobre o novo escândalo que tem aparecido envolvendo os novos iPhones. De acordo com a galera do site GSM Arena e com o pessoal do canal Unbox Therapy do YouTube, parece que os novos iPhones de 32GB têm uma capacidade menor de processamento do que as unidades de 128 e 256. Os números e os métodos de pesquisa de cada um você encontra nos links que estão aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, mas essencialmente os dois veículos concluíram que em alguns casos os processos no iPhone 7 de 32GB chegam a ser 8 vezes mais lento do que nos outros aparelhos, o que é meio assustador. Agora, de acordo com uma galera que manja bastante disso tudo, o culpado por essa diferença do processamento é o armazenamento SSD, porque quanto menor é a unidade, mais lento é o processamento mesmo, mas ainda assim tá aí mais uma coisa para você considerar se você estiver pensando em comprar um iPhone novo. Aliás, falando em iPhone novo, a Anatel deu início à homologação dos aparelhos e dos AirPods aqui no Brasil e esse processo deve levar aí coisa de 1 a 2 dias para se concluir. Com isso, as vendas dos iPhones e dos AirPods vão ficar liberadas e o lançamento vai ficar só na mão da Apple. Ainda sobre a empresa, ontem ela deixou de validar a instalação do iOS 9, agora só o iOS 10 está validado, e ela também liberou novos betas do iOS 10.1 e do macOS Sierra 10.12.1. E por último, sobre a Apple, ontem ela confirmou que vai fazer um evento no dia 27 de outubro, quinta que vem, no campus dela lá em Cupertino. Tudo indica que ela deve anunciar uma atualização de toda a linha de Macs dela, que tá parada faz tempo, e a gente aqui do Loop vai fazer a cobertura ao vivo, como sempre, a gente espera ver vocês lá para acompanhar junto com a gente tudo que a Apple for anunciar. E por último hoje, eu vou falar sobre a venda do Twitter. Quem vem acompanhando essa história deve se lembrar que a Disney era uma das interessadas em comprar a companhia, mas a exemplo de todo mundo que demonstrou interesse inicial em fechar negócio, eles acabaram desistindo. Nesse caso específico da Disney, a Bloomberg e o canal CNBC falaram que ela até chegou a contatar alguns bancos para levantar a grana e comprar o Twitter, mas que ela acabou desistindo por medo de associar o nome da companhia a uma plataforma famosa por não combater racismo, bullying e outros abusos em geral. Essa informação mostra como o Twitter está começando a pagar por todo o tempo que eles não combateram esses abusos, adotando a estratégia de deixar a galera se matar, mas pelo menos ver o número de usuários crescer. E agora tudo indica que eles vão ficar presos a essa plataforma cheia de
vigente, mas com valor de mercado quase nenhum. É isso aí, galera. O episódio de 1 ano do Loop Matinal vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, não só hoje, como também ao longo do último ano, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Os processos no iPhone 7 de 32 GB. E o assunto agora é a IBM, que deu uma palestra. O relatório que estudou mais de 70 empresas, Cebolinha, você aqui para comemorar 1 ano de Loop Matinal.